Olá e sejam muito bem-vindos a mais um US Sports em PT, todas as coisas de desporto americano em português de Portugal, versão NFL em PT, onde estão novamente comigo e com o Pedro Viana. Olá Pedro, como é que estás? Olá Ricardo, olá a todos que nos veem hoje. Muito bem, eu e o Pedro hoje vamos fazer a resenha da semana 2, que acaba hoje, na verdade, quando estamos a gravar este programa, porque este fim de semana eu não vou estar em Portugal por questões pessoais. E, portanto, não vamos ainda cumprir aquela promessa que fizemos, que o show vai ser ligeiramente diferente, onde eu e o Pedro vamos falar sobre os jogos, alguns jogos que aconteceram durante a semana, durante o fim de semana, portanto, deste programa, mas depois também vamos antecipar a semana a seguir, principalmente fazer as lines, que nós sabemos que vocês gostam que nós façamos isso. Também vamos dinamizar um pouco mais o programa com imagens de jogadas ou de gestos técnicos ou até, por exemplo, alguma decisão arbitral mal executada. Portanto, vamos tornar a coisa mais animada do que só aqui duas cabeças falantes aqui a baloiçar à medida que vamos falando sobre a NFL. Fica essa promessa, a culpa foi minha, como eu disse, esta semana tenho outras coisas na vida para fazer, vamos dizer assim, no centro da Europa, e não dá então para fazermos aqui o nosso show comprometido, mas iremos o fazer. Para já, vou já passar para o Pedro, porque Pedro, houve um conjunto de jogos, desculpem, sim é que tu prestaste atenção, e um deles em particular, eu sei que queres já trazer à conversa, e diz-nos então qual é que é o jogo que gostavas de trazer agora. Vou começar pelo jogo que opôs os Minnesota Vikings aos Green Bay Packers, jogo que terminou no empate 29-29. Mais uma vez um empate nesta época da NFL. Tivemos um na semana 1, temos agora um na semana 2. O jogo que começou com os Packers mais fortes, fortes no ataque, fortes nas equipas especiais, que conseguiram um touchdown logo na fase inicial do jogo, e também forte na defesa, porque conseguiram parar Kirk Cousins e o ataque dos Vikings, colocando muita pressão sobre o quarterback da equipa de Minnesota. Na segunda parte, história diferente. Os Vikings estão por cima e conseguem levar o jogo até ao empate já nos últimos segundos da segunda parte. No prolongamento, nenhum kicker quis acertar com a bola entre os postes, apesar das muitas oportunidades, especialmente o kicker dos Vikings, que atualmente já foi despedido, e fala-se que o seu substituto será Dan Bailey, o antigo kicker dos Dallas Cowboys. Aliás, tem sido um pouco uma praga estas duas primeiras semanas, Pedro, que ninguém parece que conseguiu fazer um raio de um pontapé aos postes. Inclusive eu vi o jogo entre os Packers e os Vikings, e realmente chegou uma altura que estava a ser já um bocado deprimente, que eram os jogadores em campo, o Aaron Rodgers só com uma perna, o Cousins muito esforçado, as defesas muito esforçadas, depois chegava o kicker, pum, pontapé para um lado, pontapé para o outro, e ninguém queria meter a bola lá dentro. E temos mais um empate, aliás, o segundo empate em 2 semanas. Portanto, ao Pedro, eu acho que isto dos empates é capaz de vir confundir aqui um bocado a coisa, mas estamos cá para ver. Muito bem, entretanto, posso trazer eu um dos jogos à conversa, e ia buscar o jogo entre a equipa dos Atlanta Falcons e a equipa dos Carolina Panthers, portanto um jogo divisional, um duelo divisional, e onde os Falcons, depois da derrota contra os campeões em Filadélfia, tinham um pouco a obrigação de ganhar este jogo. Já os Carolina vinham de uma vitória, e de dizer que os Falcons cumpriram com a sua função. Matt Ryan, com 272 jardas e 2 touchdowns, controlou o jogo o suficiente para depois, juntamente com a ajuda do seu running back, o Tevin Coleman, que teve 107 jardas, ter sempre ali os Carolina Panthers a uma distância confortável. Dizer que há um momento muito feio no jogo, e eu gostava de trazê-lo aqui à conversa contigo, Pedro, porque Cam Newton, numa jogada, ao deslizar tradicionalmente, que é pés primeiro e cabeça para trás, depois é atingido capacete com capacete pelo jogador da Monta Casé, que foi imediatamente suspenso. Portanto, a jogada foi revista, ele foi suspenso. O Cam Newton até ficou ali no chão bastante combalido por uns bocadinhos, depois, claro, levantou-se, deu uns gritos e aquelas coisas do costume, normal. Eu devo confessar que não sou um grande fã de Cam Newton, mas este estilo de jogadas tem mesmo que ser banidas. Eu acho que a Liga está a dar passos positivos, primeiros passos mesmo pequeninos, mas positivos,
porque, por exemplo, e eu mais uma vez repito, não sou grande fã de Cam Newton, mas é verdade que quando ele está em jogo, é melhor para o jogo, é melhor para Carolina, é melhor para a audiência, é melhor para os fãs, porque ele é um jovem muito talentoso e levar capacete com capacete é uma coisa que tem que ser retirada do jogo. E Pedro, passando para ti, sabendo que tu vais concordar comigo, mas se quiseres acrescentar mais alguma coisa. Eu concordo contigo e só dizer, portanto, a essência do jogo continua a ser que o futebol americano é um jogo de contacto e todos nós gostamos de ver placagens, mas placagens bem executadas e de forma leal. Quando um jogador já desistiu da jogada, ou porque deslizou, ou porque está a sair pelo linha lateral, esse jogador está a dizer: eu já não estou a tentar progredir no terreno. E quando se faz uma placagem, um jogador nessa situação, é uma placagem desnecessária que não traz nada de bom ao jogo, a não ser violência gratuita, e isso, como é óbvio, é dispensável. Muito bem, agora passava para ti, Pedro, mais um jogo que tenha-te despertado a atenção em especial. Também vou falar no jogo que opôs os Kansas City Chiefs e os Pittsburgh Steelers. A equipa de Kansas City deslocou-se a Pittsburgh para derrotar a equipa da casa por 42-37. Jogo muito, mas muito bom de Patrick Mahomes. Ele que conseguiu 6 passos para touchdown e 326 jardas, nenhuma interseção. Ele pôs a bola em todos os seus alvos, desde Sammy Watkins ao tight end Kelsey, ao seu running back, a Tyreek Hill. Portanto, distribui muito bem a bola, mantém toda a gente contente, e este ataque dos Chiefs muito potente, com muitas armas à sua disposição. Do lado dos Steelers, Ben Roethlisberger desta vez conseguiu fazer 2 jardas em passe, passou para 3 touchdowns, não teve interseções esta semana, mais cuidadoso com a bola, mas de facto estes Steelers no início do jogo caíram num buraco muito grande, estiveram a perder por 21-0, conseguiram recuperar, mas os Chiefs conseguiam depois sempre ir mantendo a distância e não deixar os Steelers aproximarem-se. Dado curioso para a discussão na linha lateral entre Antonio Brown e o coordenador atacante da equipa de Pittsburgh. Portanto, estes Steelers têm aqui ainda muita novela para resolver, não é só o Le'Veon Bell. Pois essa que também não há maneira de chegar a um final feliz e realmente com ou sem Le'Veon Bell os Steelers não são tão perigosos. É verdade que tiveram menos turnovers, mas como tu disseste muito bem, os Kansas City são um autêntico juggernaut atacante, e fazer aqui inclusive a ressalva que o Mahomes está on fire, Pedro. Bateu um recorde, podes explicar um pouco melhor então o que é que o jovem quarterback de Kansas City fez que é assim tão histórico? Exatamente, foi a primeira vez que um quarterback na história da Liga passa para 10 touchdowns em apenas 2 jogos, 6 esta semana e 4 na semana passada. Portanto, aqui claramente Patrick Mahomes a ter um começo fulgurante para a sua jovem carreira. De dizer que Bill Simmons do The Ringer colocou um tweet muito engraçado, porque ele tinha uma lista dos 5 melhores quarterbacks de sempre da história da Liga. Tom Brady em primeiro, claro, né? Não fosse Bill Simmons. Depois jogadores como Peyton Manning, como Joe Montana, como Johnny Unitas e Patrick Mahomes já com então um futuro All-Star da Liga, porque aparentemente está toda a gente deslumbrada com o rapaz. Vamos continuar a seguir então estes Kansas City Chiefs, porque Pedro, não é agora, ou pelo menos nestes, é verdade que Kansas também tem uma história de, nas últimas semanas, depois ser um colapso completo, mas para já também darem um sinal forte para a Conferência Americana que é preciso contar com eles. Sem dúvida, eles que estão a ser uma potência autêntica no ataque, ainda com algumas questões na sua defesa, mas claramente acho que os playoffs este ano, a não ser que algo de estranho aconteça, deverão passar por Kansas City. Muito bem, agora trazia um jogo que neste caso foi também a melhor equipa, a equipa mais forte na Conferência Nacional neste momento, quiçá os grandes candidatos a chegar ao Super Bowl, os vossos Tampa Bay Buccaneers. Dois jogos, 2 vitórias, neste caso contra os campeões e título em Tampa Bay. O MVP da Liga, ou pelo menos começa a ser consensualmente interpretado como tal, Ryan Fitzpatrick, 402 jardas, 4 touchdowns. Deshaun Jackson contra a sua antiga equipa, 4 recepções, 129 jardas, uma defesa muito forte e uma vitória por 27-21. E Pedro, se calhar passava já para ti. Será que o Super Bowl passa por Tampa Bay? O regresso
desde os áureos tempos do melhor treinador de sempre, John Gruden. O que é que tu achas? Eu acho que temos que esperar para ver até o Fitzpatrick ser nomeado oficialmente do titular depois de Jameis Winston vir de suspensão. Portanto, Jameis Winston está suspenso por 3 semanas, com 2 vitórias ainda por cima contra os detentores atualmente do Super Bowl. É difícil que Fitzpatrick não mantenha a titularidade, mas é normalmente quando Fitzpatrick é oficialmente declarado o titular que as coisas começam a correr mal para as suas equipas. Portanto, vamos esperar a ver se estes Buccaneers vão regredir para a média e para aquilo que seria esperado para eles esta época. Pelo menos apresentou-se muito bem na conferência de imprensa, com um look bastante arrojado, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa qualquer. Portanto, quem puder, vá ver a conferência de imprensa onde o quarterback Tampa Bay aparece assim de uma forma muito playboy, para não dizer outra coisa. Muito bem, Pedro, passava para ti, porque dentro da conferência americana, aqueles que, esses sim, são os campeões da conferência, jogavam contra aqueles que foram à final. Portanto, neste caso estamos a falar dos Patriots Jaguars. O que é que tu viste nesse jogo? Exatamente, o jogo que decorreu em Jacksonville e que com a vitória a acabar por sorrir à equipa da casa por 31-20. Uma equipa dos Jaguars que estava sem o seu running back titular, Fournette, mas ainda assim a equipa dos Jaguars conseguiu estar muito bem, principalmente Blake Bortles, que passa para de uma interseção, ele que teve 377 jardas em passe, e de destacar, claro, aquele passe fantástico para Keenan Cole, o seu tight end, que recebe a bola só com uma mão, e a juntar a este ataque que estava anormalmente fulgurante, tínhamos a defesa dos Jaguars muito bem, a frustrar todas as movimentações atacantes dos Patriots, e Tom Brady a não conseguir movimentar o ataque dos Patriots tão bem como queria. Ele que teve 24 jardas em passe, 2 touchdowns, nenhuma interseção, mas de facto a defesa dos Jacksonville Jaguars muito forte, a mostrar as debilidades em relação às opções de passe de Tom Brady. Neste caso, aguarda-se vivamente o regresso de Edelman e, avançando já a notícia, provavelmente essas dificuldades no jogo de passe dos Patriots podem ter feito com que a equipa de New England tenha resolvido contratar Josh Gordon, o receiver ex-Browns, que foi o que a equipa anunciou no sábado. Os Browns anunciaram no sábado que ele ia ser cut, ia ser dispensado. Havia o interesse pelo menos de 5 equipas em contratá-lo, e os Patriots chegaram-se à frente, e antes de que Gordon fosse dispensado pela equipa dos Browns, enviaram uma escolha de 5ª ronda para Cleveland em troca dos serviços do receiver, que se tinha lesionado esta semana durante uma sessão fotográfica. Novamente, Bill Belichick a tirar coelhos da cartola, e vamos ver então Josh Gordon uma vez a 100%, que ajuda é que ele pode dar a Tom Brady. Eu só tinha mais um acrescento, Pedro, em relação ao que tu disseste, só uma pequena correção. Aquilo não foi recepção com uma mão, foi recepção com 3 dedos, onde a bola encaixou nos 3 dedos, ele agarrou a bola e depois puxou a bola para ele, afastou a bola do defesa, uma coisa que é também daquelas de ir ver no YouTube, porque é verdadeiramente sensacional essa recepção, e no futuro a gente há de mostrar essa imagem, porque essa imagem é verdadeiramente fantástica. Muito bem, apresento eu então o último jogo deste grupo de jogos que nós escolhemos. Vocês conhecem os outros resultados, portanto não é preciso estarmos aqui a dizer os resultados, todos vocês que nos estão a ver por esta altura já sabem quem é que ganhou. E ias puxar o jogo entre Dallas e Nova York, não tanto por escolha minha, o Pedro é que me obrigou a escolher, porque os Cowboys tinham um must-win situation, portanto, depois da derrota contra os Panthers. Já os Giants também vinham com a obrigação de ganhar depois da derrota em casa contra Jacksonville. A verdade é que os Cowboys controlaram o jogo o suficiente, ganharam por 20-13. Dak Prescott foi serviçal, teve 160 jardas e um touchdown. Tavon Austin teve 2 recepções para 79 jardas e um touchdown. Aliás, dessas 79, as 64 vem na primeira jogada, que foi a jogada de um passe longo para touchdown. O Pedro da Quinada já o vai analisar um bocadinho melhor. E assim os Giants caem num buraco de 0 vitórias e 2 derrotas. Estes Cowboys sacodem um pouco a pressão, mas ao Pedro também diria que
A defesa dos Dallas esteve muito bem, mas porque a primeira linha atacante de Nova York também compromete muito. O Peyton Manning nunca teve tempo para pensar, nunca teve tempo para fazer as jogadas, muitas vezes teve que passar a bola mais cedo do que devia, um bocadinho mais para trás, um bocadinho mais para a frente, um bocadinho mais para cima. Portanto, eu diria que foi uma boa vitória, sem dúvida, as vitórias são boas, mas que este não foi ainda um desafio que pudesse mostrar a qualidade destes Dallas quando Nova York vai em sentido contrário, na minha opinião. O que é que tu achas? Eu acho que, começar por analisar o ataque dos Cowboys, que esteve muito bem no início do jogo, veio com a corda toda. Os Giants não estavam de todo à espera que os Cowboys abrissem o jogo daquela forma, ainda por cima com aquele passe para Tavon Austin, que é rotulado como apesar de ser um receiver, as funções dele em Dallas é suposto ser o change of pace running back, ou seja, ser um pouco aquilo que ele fazia nos Rams, jet sweeps, assim, umas corridinhas por fora, mudar o ritmo em relação a Ezekiel Elliott. O que é curioso é que nessa jogada ele está 1 contra Janoris Jenkins. Ambos os jogadores foram escolhidos por Jeff Fisher na altura em St. Louis, quando estavam lá os Rams. Sempre tiveram uma picardia entre eles por ver quem é que era o mais rápido. Nesta vez ganha Tavon Austin, que passa facilmente o Janoris Jenkins e o deixa muito para trás na jogada do touchdown. Mas claramente as equipas agora que vão defrontar Dallas têm que saber que não podem provocar Dak Prescott. Ele levou muito a peito a provocação de Landon Collins, o safety dos Giants, que disse durante a semana que a chave para vencer o jogo era tirar a bola das mãos do Ezekiel Elliott e metê-la na mão de Dak Prescott. Prescott, após um treino, disse challenge accepted, e claramente vinha com a corda toda. Começa o jogo muito bem, aquele passe longo para touchdown, mas os Cowboys foram perdendo fulgor à medida que o jogo foi avançando, e por isso mesmo, dadas as debilidades que esta equipa dos Giants foi apresentando, especialmente a sua linha de ataque muito porosa, sem dizer, deixar passar tudo e mais alguma coisa, muita pressão sobre Eli Manning, e vamos ter que conter ainda um pouco as expectativas em relação aos Cowboys e ver como é que eles se vão comportar contra adversários mais fortes. Muito bem, Pedro, eu trazia só uma jogada em particular, mais uma vez aqui a promessa que no futuro vamos começar a mostrar as jogadas à medida que falamos, mas estavas a dizer há bocado, Pedro, de fazer uma placagem correta a um quarterback. Há uma jogada em particular onde, mais uma vez, o bolso de proteção do Eli Manning começa-se a desagregar, a defesa de Dallas abre o meio do campo porque os receivers e os tight ends foram todos para o lado, o running back estava a oferecer proteção extra, e o Eli Manning pensa, olha, tenho aqui umas 5 jardas, deixa-me ir, e conforme ele vai, leva uma placagem, mas estilo comboio, a bater em comboio contra comboio, mas a placagem é impecável, só o ombro, no ombro do quarterback. Ele, é verdade que o Eli Manning é mais frágil, claro, pareceu um boneco que caiu para trás, mas eu quando vi essa placagem pensei, bem, aliás, o próprio Chris Collinsworth passou o jogo todo a dizer isso, o coitadinho do Eli Manning vai estar cheio de nódoas negras amanhã, mas uma placagem impecável, super bem feita, e a gente vai fazer ressalvas neste coisa. Um pequeno detalhe engraçado, e o Pedro trouxe este de o Dak Prescott ter sido challenge, eu achei, e vocês sabem que tanto eu como o Pedro gostamos muito da dupla Al Michaels, Chris Collinsworth, mas neste jogo em particular eles estavam assim um bocado pegados, principalmente o Al Michaels passou o jogo todo a mandar farpas ao Chris Collinsworth, e por exemplo houve uma que eu fartei-me de rir porque o Collinsworth disse que acho que estes Cowboys encontraram a sua natureza, they are what they are, e o Al Michaels esperou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos e depois lançou aquela famosa frase do they were who we thought they were, que claro é a famosa frase do treinador de Arizona. E até eu ouvi em Lisboa o Chris Collinsworth a engolir em seco, estilo esta foi bem colocada. Muito bem, Pedro, ainda temos aqui 10 minutinhos, não sei se tens aí a capacidade de abrir a lista de jogos deste fim de semana, porque eu ia te desafiar então para fazermos aqui uma surpresa aos nossos telespectadores e falarmos já então das lines para a semana que vem. Podes fazer isso no instante? Sim. Muito bem, então enquanto estás a fazer posso começar eu. Neste caso temos um jogo de quinta-feira entre os Jets e os Browns, vamos deixar cair esse. Depois temos um duelo divisional entre os Saints e os Falcons, este sim interessante,
e os Falcons recebem a equipa dos New Orleans, ambos estão com uma vitória e uma derrota. A line é Atlanta por 3, portanto Atlanta -3. Pedro, portanto aqui Las Vegas a dizer que estas equipas são iguais, com a vantagem da Atlanta de jogar em casa. O que é que tu achas desta line? Achas que Falcons -3 era uma line que tens confiança ou darias um pouco mais? Eu daria mais, eu acho que é Atlanta por 4,5. Os Saints não estão a convencer ninguém. Este é complicado. O jogo divisional, muito arriscado. Eu se calhar ficava mesmo pelos 3, pelo facto de, tens razão, os Saints não estão a atacar muito bem ainda, mas acho que este ataque dos Saints encaixa mal na defesa dos Falcons, na forma como a defesa dos Falcons está neste momento afetada por suspensões e lesões. Também é verdade, e pode ser um trap game, mas eu acho que os Falcons estão agora um pouco no modo de cima, a equipa dos Saints um pouco no modo de baixo. Não sei se já tens a lista à tua frente, queres agora atacar o próximo jogo? Também tenho aqui a lista à minha frente, ainda sem lines, mas posso dizer, o próximo jogo que eu aqui tenho é o jogo entre os Denver Broncos e os Baltimore Ravens. Broncos com 2 vitórias e 0 derrotas, Ravens com 1 vitória e 1 derrota. A line, neste caso, eu estou no site da ESPN, a line é Baltimore por 5, que até acho uma line bastante elevada, mas também é normal porque Baltimore tem marcado muitos pontos e um pouco por causa disso, apesar de ter com uma vitória e uma derrota, enquanto a equipa de Denver tem estado a fazer os mínimos, ganharam contra agora os Raiders, que não foi uma vitória por ir além. Eu passava agora para uma linha, Pedro. Os 49ers vão a Kansas City, os Chiefs por 6 contra estes 49ers. Os 49ers também têm uma vitória e uma derrota. Achas que 6 pontos tu ias para o over ou para o under aqui? Eu ia aqui para claramente uma vitória da equipa de Kansas City. Ok, por 6 pontos? Mais do que 6 pontos. Mais que 6 pontos? Apesar de todo o fulgor que existe e do glamour em torno de Jimmy G, eu acho que os Chiefs, até prova em contrário, são o ataque demolidor que tem, até há que alguém os par, tem tudo para marcar mais do que 6 pontos do que o adversário em qualquer jogo. Muito bem, temos aqui uma line muito desequilibrada, não é que o jogo seja muito interessante, mas gostava só de referir. Minnesota, estou no site da ESPN neste momento, Minnesota por 16,5 contra a equipa dos Buffalo Bills. E eu acho que se calhar ainda é upa. Eu se calhar ainda metia Bills por 21 ou algo assim parecido, por mais 21 ou Vikings por menos 21, porque estes Bills são um desastre. E não estou a ver... Tiveram um jogador a reformar-se ao intervalo. Fontaine Davis disse ao intervalo: eu estou reformado, já não vou mais para vocês. Já se viu tudo em Buffalo. É verdade. Esta equipa dos Bills parece que depois do ano passado terem chegado aos playoffs e poderiam, talvez este ano, tentarem, enfim, colocar-se ali um pouco na luta com os Patriots, a coisa vai passar um bocado ao lado. Tenho aqui, já estás com as lines? Queres que eu continue? Estou com as lines, sim. Portanto, mais jogos interessantes. Dizer que vamos ter um duelo entre Colts e Eagles. Dizer que os Eagles, esta semana, segundo parece, já vão ter Carson Wentz ao leme da equipa. Neste momento, a line é Philadelphia por 6,5. Portanto, um teste duro a Andrew Luck e aos Colts. Achas que com o Wentz de volta é vitória automática? Eu acho que era pelo menos 7 pontinhos. Os Eagles devem ganhar por mais de um touchdown. Depois aqui um duelo interessante entre a equipa de Washington e a equipa dos Packers. Este jogo é em Washington e a line é Green Bay por menos 3. Portanto, Las Vegas a dizer que estes Packers são 6 pontos melhores do que a equipa de Washington. O que é que tu achas? É uma line justa? Sim, tendo em conta as exibições de Washington, especialmente agora a derrota contra os Colts e aquilo que os Packers estão a fazer, conseguindo que Rodgers esteja ao titular, portanto parece-me um número mais do que correto para este jogo. Muito bem, temos aqui mais 2 minutinhos de programa. Posso eu trazer aqui uma line? Neste caso,
num duelo de Los Angeles, a equipa dos Rams jogam contra os Chargers. Rams por 7 pontos. Estes Chargers que prometiam muito e, enfim, têm tido dificuldades normais, tiveram jogadores que se lesionaram, têm más decisões do treinador, mas agora esta vitória contra Buffalo pode ter sido uma vitória motivacional, mas não o suficiente para bater esta equipa dos Rams. Pedro, o que é que tu achas? Eu não quero ser muito homer, né? Dizer que os Rams por 7 pontos. Claro, aí no papel a equipa dos Rams é superior e estes 7 pontos será a diferença pontual justa ou aquela que é mais aguardada, mas vamos ver estes Chargers têm um ataque ali com muitas armas. Vamos ver se esta vitória contra os Bills não serviu para aumentar o moral, ao passo que os Rams não poderão estar todos convencidos que são os melhores a melhor equipa do mundo. Deixa de coisas. Deixa de coisas. Não. Eu até acho que a line é baixa 7, eu daria mais uma line de 9 pontos. Os Rams ganham entre um touchdown ou um touchdown mais um field goal. Depois temos aqui os Cowboys contra os Seahawks. Este jogo é em Seattle. A line é por 3 pontos. Seattle, quando estamos a fazer este programa, ainda não jogou, porque nós estamos a fazê-lo na segunda-feira, pelas razões que eu apresentei há bocado. Portanto, não sabemos muito bem como é que será o resultado da equipa dos Seahawks, mas uma line de menos 3. Pedro, entrando já no Monday Night, temos Lions e Patriots, Patricia Ball, vamos dizer assim. É verdade que alguns dos fãs dos Patriots estão radiantes que a equipa dos Lions tenha perdido 2 jogos e que pareça totalmente a equipa sem identidade, sem fluidez, sem jogo organizado. A defesa tem dado a dar muitos pontos. Este jogo é em Detroit, mas os New England são favoritos por 6,5 pontos. O que é que tu achas, Pedro? Apostavas mais de 6,5 ou mais ou menos aqui? Ou achas que pode haver uma surpresa? Eu acho que claramente é de apostar nos Patriots. Os Lions já tiveram um desempenho mais positivo esta semana, apesar da derrota, menos comparativamente àquele que foi o desempenho da semana 1, mas contra os Patriots, aquilo que o Matt Patricia e os Lions quiserem fazer, já o Bill Belichick sabe antes do Matt Patricia ele vai fazer, portanto, claramente superioridade para os Patriots. É verdade, no jogo de Monday Night Football, os grandes candidatos ao título neste momento recebem os Steelers. Pedro, a line é um bocado estranho, o que é que tu achas? Pittsburgh por 2. Pittsburgh por 2 em Tampa, depois deste festival de bom futebol americano dos Buccaneers? Estranho. Las Vegas ainda não quer estar a desrespeitar os Steelers e Ben Roethlisberger e Antonio Brown. Portanto, ali uma tímida margem de 2 pontos para os Steelers, mas claramente com todas as distrações que têm andado em torno da equipa de Pittsburgh, este seria um jogo que eu me manteria afastado das apostas e assim, I'm not touching that. Falar em desrespeito, eu vou falar. Os Tampa Bay não favoritos a ganhar em casa. Estou muito admirado. Eu acho que Tampa vai ganhar e é a caminhada dos Tampa Bay até ao título este ano. Aliás, diga-se passagem, em Atlanta, o que não deixaria de ser interessante para eles jogar um Super Bowl na casa dos seus rivais de divisão. Muito bem, nós vamos ficar por aqui. Eu prometo, eu e o Pedro, assim é que é. Prometemos voltar daqui a uma semana e como já fizemos aqui publicidade e as promessas são para se cumprir, vamos apresentar um pouco este figurino, ou seja, falar de alguns jogos, não tentar ficar muito tempo aí, passar algum tempo mais na previsão dos jogos do fim de semana seguinte e também abordarmos algumas coisas em particular do jogo. Por exemplo, houve uma polémica muito grande em Green Bay, onde uma placagem de Clay Matthews, que parece ser absolutamente legal, entra no corpo do quarterback dos Minnesota. É verdade que caem os dois no chão, mas bandeirinha, roughing the passer, 15 jardas, e neste momento não há muita gente contente com esse estilo de decisão arbitral, o que são coisas normais. Também podemos falar de outras coisas.
eu depois irei desafiando o Pedro, por exemplo, como foi o choque para mim de ver o Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, no primeiro jogo em casa desta equipa, que é uma equipa competitiva, é uma equipa que este ano muita gente diz que pode ir longe, e o estádio estava a 50%. Portanto, são todos fatores interessantes. O Atlanta United enche mais o estádio do que neste momento os Atlanta Falcons. Portanto, são coisas que a gente vai poder falando aqui. Também vocês podem entrar em contato connosco, colocar as vossas perguntas, fazer os vossos comentários, e para isso podem usar tanto a caixa no Facebook, portanto, do NFL MPT ou do US Sports MPT, ou então também no canal do YouTube. Pronto, com isto tudo, Pedro, muito obrigado por ter estado comigo. Obrigado, Ricardo. E eu e o Pedro voltamos para a semana.